a gente vai dar continuidade ao estudo do material do 6º ano. E nós estamos estudando o Brasil multicultural e principalmente as origens da cultura brasileira, né? Quais são os elementos que vão compor a cultura brasileira. Existem 3 fontes principais, que são os africanos, né? Os negros, os brancos e os indígenas. A gente já estudou um pouco sobre os indígenas e agora a gente vai entender um pouco mais a importância e as características culturais da presença dos brancos europeus no Brasil. Bom, nós vimos que os portugueses chegaram, vimos a forma de organização dos portugueses, entendemos que algumas características culturais são importantes e vieram dos portugueses, e agora a gente vai entender que, além dos portugueses, outros grupos são importantes. Uma coisa importante a gente deixar clara, não necessariamente durante o período de colonização de portugueses não existiam outros europeus. Existiram várias expedições francesas, a própria presença de franceses em algumas regiões, holandeses e outros grupos, inclusive até imigrantes árabes que ocupavam esse período. Só que a gente não podia afirmar que existia uma onda migratória. A partir do momento em que você tem configurado que o Brasil está independente, né, que ele já não é mais parte da colônia, aí sim você pode inclusive considerar os portugueses como imigrantes, porque antes não existia uma consideração de brasileiro, né, não existia nacionalidade brasileira. Eram portugueses que nasceram fora do Brasil. E aí agora, depois que eles têm a independência consolidada e a ideia de brasileiro também consolidada, você também vai ter novas ondas de migração, principalmente de europeus, para o Brasil. A gente viu em algumas questões quando fala de população, e vimos no exercício de revisão, que existiam algumas causas para a saída dos europeus da Europa, né, há 150 anos atrás, e há algumas causas para a atração desses imigrantes para o Brasil. Entre essas causas, a gente tem, no caso dos europeus, uma forte pressão demográfica e a falta de acesso à terra. E no Brasil você tem uma lógica de atração de imigrantes, porque precisa de mão de obra e tem terra para ser ocupada. Então, pensando nisso, a gente vai ter a chegada de grupos imigrantes aqui também. Nas primeiras décadas do século XIX, imigrantes de outros países, principalmente europeus, vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho. Lembrando que na Europa tem uma explosão demográfica e tem um processo de cercamento dos campos, ou seja, o campo ele vai ter uma concentração de terra. Compravam as terras e começavam a plantar para sobreviver e também vender em pequenas quantidades. Aqueles que tinham profissão, artesãos, sapateiros, alfaiates, na terra natal, abriam pequenos negócios por aqui. Claro que não foi tão simples assim, muitos vão ser mandados para a terra sem saber cultivar, muitos donos de fazenda que vão atrair os imigrantes não sabem como lidar com um trabalhador assalariado, então existem muitos problemas. Mas muitos europeus que vieram para cá desenvolveram uma profissão, desenvolveram várias atividades, principalmente os profissionais que tinham alguma habilidade, porque aqui tinha uma carência de mão de obra específica. Então, é necessário que eles acabavam encontrando uma boa colocação. No começo da década de 1820, muitos imigrantes suíços se estabeleceram na cidade de Nova Friburgo. Isso é para a gente ver que existem vários imigrantes de várias partes da Europa que vão vir para o Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, os alemães começaram a chegar em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A gente vê cidades que são típicas como sendo cidades de alemães, Blumenau, por exemplo, né, que tem a própria arquitetura formada em essa função. Durante jogos, por exemplo, disputas entre a seleção brasileira e a seleção alemã, geralmente os colonos eles costumam ficar divididos, ou torcer para a Alemanha, ou torcer para o Brasil, né, e eles vão chegar também para essas regiões do sul para ocupar bastante essa terra. Esses imigrantes passaram a trabalhar em atividades ligadas à agricultura e à pecuária. A gente vai ver mais para frente que os imigrantes eles vão ser destinados para várias funções. Como a gente viu, alguns dominam uma técnica e vão trabalhar nas cidades. Outros vão trabalhar principalmente nas lavouras de café. E outros vão trabalhar nas suas próprias terras. A gente vai ver que isso vai fazer diferença. O que importa é que, principalmente no sul, existe uma grande ocupação desses colonos europeus que vão trazer também as suas características culturais. Muitas características culturais foram assimiladas.
Por exemplo, o gaúcho, ele se misturou muito bem, a cultura do gaúcho, que existia antes da chegada dos imigrantes europeus, se adaptou muito bem à cultura alemã. Então é muito comum que você veja, por exemplo, a dança folclórica, uma dança folclórica alemã, sendo realizada com uma roupa, a moça vestida com uma roupa típica de alemã e o cavalheiro com um típico de gaúcho. Quer dizer, eu crio uma dança, eu crio uma mudança que são frutos dessa interação de culturas. E além dos, a gente viu suíços, alemães, também tem os italianos que são muito importantes, a gente vê inclusive nas grandes cidades, é comum ter alguns bairros que são típicos italianos, principalmente em São Paulo. É o caso do Bexiga, por exemplo, que é característica de colonização italiana, então é muito marcante no Brasil a presença desses italianos, e a gente pode ver nesse texto específico. Já os italianos que vieram em grande quantidade para o Brasil foram para a cidade de São Paulo trabalhar no comércio ou na indústria. Outro caminho tomado por eles foi o interior do estado de São Paulo, para trabalhar na lavoura de café, que estavam começando a ganhar fôlego em meados do século XIX. Então você tem muita gente, como a gente viu, que vai trabalhar em lavoura de café, e também tem muita gente que vai trabalhar no comércio, formando inclusive esses bairros que são típicos de bairro italiano. Uma das coisas que é curiosa é que em alguns bairros específicos, em algumas cidades da região metropolitana de São Paulo, existe um sotaque que é diferente de outras regiões da própria cidade de São Paulo. É um sotaque que mistura o português com uma entonação do italiano. Então é muito curioso, porque vira um sotaque específico, mas na verdade ele vem da entonação das palavras em italiano, que vai gerar um sotaque específico, claro que ele vai sendo modificado. Aqui a gente vai ver as causas da migração mais especificamente, e depois a gente vai ver o destino desses imigrantes. Então, quais são as causas da migração europeia? Bom, primeiro, a combinação de fatores de atração e repulsão. Para quem não lembra, fatores de atração é quando um local atrai a população porque vai oferecer melhores condições de vida. E os fatores de repulsão é quando um local vai acabar fornecendo uma dificuldade de sobrevivência. Então, quais são os fatores de atração do Brasil? Então, quando a gente está falando de oportunidade de terra, é bom deixar claro que aqui a gente está falando do Brasil. E por isso são fatores de atração. Aqui. E aqui são os fatores de repulsão da Europa, que são a fome, algumas epidemias e principalmente a explosão demográfica, o processo de capitalização do campo também vai se combinar essa relação. Então eu tenho aqui os fatores de atração do Brasil e de repulsão da Europa, né? Porque ele vai combinar e isso vai acabar gerando uma grande onda migratória. E pensando em principais destinos dentro do Brasil, também é importante frisar, a gente vai ver que dependendo do tipo de imigrante, dependendo da necessidade, dependendo do momento, esses imigrantes europeus foram destinados para áreas diferentes. A gente pode ver que no Sudeste, a maior parte dos imigrantes, muitos deles, inclusive italianos, né, boa parte deles, foi destinada para substituir a mão de obra escrava. Por que substituir a mão de obra escrava? Porque essa onda migratória ela vem muito incentivada após o fim, a abolição do tráfico negreiro e também ao fim da escravidão. Então, muitos trabalhadores que eram escravos não queriam mais trabalhar para os seus antigos senhores. Existia, claro, que uma relação tensa de exploração e muitos vão tentar buscar melhores condições de vida na cidade. E também existe um pensamento nesse momento de que é necessário para que o Brasil cresça e se desenvolva a mudança da nossa matriz, ou seja, que nós tínhamos que clarear a população. Então uma das formas de clarear a população era atrair a população branca, para que a mistura entre os europeus e os não brancos produzissem uma população cada vez mais branca. Isso é pautado numa lógica chamada darwinismo social, que defende que os brancos, a raça branca, seria uma raça superior às demais. Então, um dos problemas por falta de desenvolvimento do Brasil seria a ausência da população branca. Na verdade, um processo de existência muito grande de negros, maciços e mestiços
isso seria a causa do subdesenvolvimento do Brasil. Claro que isso não deu certo, obviamente não tem nenhum fundamento científico, mas a mão de obra é muito atrás desse momento. E uma outra causa é o fato de que você precisava ocupar o sul do Brasil, então muitos imigrantes são levados para o sul do Brasil, por isso que a gente tem uma grande concentração de descendentes de europeus no sul do Brasil, que são levados para o sul do Brasil para ocupar essas terras que eram vazias, principalmente para tentar manter essas terras vinculadas ao Brasil. Depois, obviamente, o governo brasileiro vai começar a misturar esses europeus com outra população, porque eles acabavam ficando isolados, mas até hoje você tem cidades que falam a língua original, que estão muito ligadas, jornais que circulam, que são muito ligadas ainda culturalmente. É curioso que a língua acaba ficando engessada, porque ela não vai se transformando. Então é hoje comum que algumas palavras em alemão ou italiano estejam em uso ainda no Brasil e já não se usem mais na Europa há muito tempo. Então são características curiosas desse processo. Mas isso é muito marcante, principalmente no sul, mas pode ser observado em várias outras regiões. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!